A vitória do Corinthians hoje já era esperada, mas a maneira como ela aconteceu é o que tem que deixar o vascaíno mais preocupado. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Dia de Jogo, vamos falar tudo o que aconteceu nesse Corinthians 3, Vasco 0, mas antes, aquele ritual de sempre, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Vamos começar que a gente tem muita coisa pra falar, vamos por ordem cronológica. Começar pela escalação do Vasco, né? Porque assim, vamos ser sinceros, poupar em segunda rodada do Brasileiro, porque tem um jogo de Sul-Americana contra o sexto colocado da Venezuela em casa, na terça-feira? É sério, Vasco? É sério, Caribe? Quem que fez esse planejamento? O cara olhou e falou, tá aí, vamos poupar contra o Corinthians porque tem o fortíssimo Porto Cabello na terça-feira, a gente precisa ganhar. Pelo amor de Deus, né, gente? Não se prioriza Sul-Americano em relação a Campeonato Brasileiro. A menos que esteja no final do campeonato e você já não esteja disputando nada no Brasileiro e só sobrou a Sul-Americana. Aí beleza. Fase de grupos de Sul-Americana. Início do Brasileiro rolando, tu vai poupar pra fase de grupos de Sul-Americana. O Vasco pode se dar esse luxo? Vamos refletir sobre isso, tá? Já afirmo pra vocês que não pode. Mas a escalação do Vasco, sem Verratti, sem Coutinho, sem Hugo Moura, com Matheus Cocão no lugar dele, com Pumita, com um setor defensivo que já tem seus problemas no time titular, imagina com um time misto. Com todos esses problemas, o Vasco foi a campo para enfrentar o Corinthians, que também não vive um bom momento, tinha acabado de perder na Sul-Americana, mas diferente do Vasco, não priorizou um torneio de segundo escalão em relação ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians começou o jogo não muito bem, tá? Pelo contrário, o Corinthians em nenhum momento amassou o Vasco nesse jogo. Em nenhum momento. Poxa, Vitor, o Corinthians fez 5 gols, foi 3-0. Como que o Corinthians não amassou o Vasco em nenhum momento? Não amassou porque não precisou. E isso tem que ser o mais preocupante. Porque o Corinthians fez o que quis, a hora que quis e a hora que precisou. Não fez mais porque não quis. Não quis mais intensidade no jogo. Não se desgastou para fazer gol no Vasco. Porque é fácil fazer gol no Vasco. O primeiro gol é o retrato disso. Um lançamento do Carrilho, do Carrilho, perdão. O Depay consegue dar um passe de peito e o Yuri Alberto finaliza sozinho 1-0 Corinthians. Um belo gol do Corinthians, bela jogada, mas olha a facilidade que tem no sistema defensivo do Vasco. Um lançamento de longe para o Depay aparecer sozinho entre dois defensores, conseguir fazer um passe de peito e o Yuri Alberto aparecer sozinho para finalizar. 1-0. Depois disso, o Vasco teve uma boa reação pós-gol. Ofensiva. Mas no primeiro momento que perdeu a bola, o Corinthians atacou um pouquinho mais, saiu o segundo. 2 chutes, 2 gols. E dessa vez, quem serviu foi o Yuri Alberto, que serviu o Depay, dando assistência para ele. Belo gol do Corinthians, mas novamente, facilidade defensiva. E o segundo gol tem um tempero a mais. Tem, na verdade, algo assim, constrangedor. A queda do João Vitor no lance é assustadora. Ele cai e fica por isso mesmo, tá? Reparem no lance depois. Ele não levanta até sair o gol do Depay. É um belo golaço, né? Um golaço do Depay, assim, maneiro. Bela jogada do Corinthians, como eu disse, mas o setor defensivo do Vasco é uma vergonha. É uma vergonha, o João Vitor caindo no lance é constrangedor. E assim terminou o primeiro tempo. Com o Corinthians tendo 2 chegadas. Vocês perceberam isso? Em nenhum momento eu falei, o Léo Jardim fez várias defesas, o Vasco sofreu, o Depay perdeu o gol, o Yuri Alberto perdeu o gol. Não, o Corinthians chegou 2 vezes. Marcou nas 2. E isso é o mais preocupante. Porque o sistema defensivo do Vasco, você não precisa fazer muito para marcar gols. Por isso que eu disse no início do vídeo. Não foi uma atuação onde o Corinthians amassou o Vasco. Isso não aconteceu. Não caio nisso, isso não aconteceu. Isso só aconteceu mais pro final do jogo. A gente vai chegar lá. Vem o segundo tempo. O Vasco sem alterações ainda. E aí, no início do segundo tempo, sai o terceiro gol. Que agora eu preciso lembrar que são 5 gols na partida. Então calma, se minha memória estiver boa, é o gol do Bidu. Né? O Corinthians novamente chega, tabela na entrada da área do Vasco como se não fosse nada. O Bidu consegue a ultrapassagem e faz o gol. E aí é anulado por impedimento no início da jogada. Beleza, não temos o que falar, gol bem anulado. Só recapitulando, o segundo gol do Corinthians que tem uma mão ali. Não achei lance para anular, tá? Achei gol válido e bem validado, bem marcado. Terceiro, bem anulado. Beleza. Até aí, tudo bem, né? Aí o Vasco, depois de tomar o terceiro gol e o gol ser anulado, vem Verratti e Hugo Moura. Pra quê? Se não ia poupar pra Sul-Americana? Não era tão importante o jogo de terça-feira? Pra quê? Agora? Perdendo de 2-0? Vamos botar a mão na consciência, né? Pra quê, cara? Pra quê, Carille? Pra quê? O Carille precisa dar explicações, tá? Pra quê?
Me responde pra quê? O Vasco realmente, o cara realmente olhou pro banco e falou: se eu botar o Verratti agora e o Hugo Moura continuar com todas as reservas, eu vou empatar esse jogo. Tá de brincadeira, né? Nem o torcedor mais fanático esperava isso. Nem o torcedor mais fanático. É absurdo, absurdo. O jogo segue, o Vasco tem até uma chance boa de cabeça com o João Vitor, que acaba perdendo. Inclusive, que noite do João Vitor, né? Pelo amor de Deus. E aí vem o quarto gol, que também é anulado, e esse mal anulado pra mim, tá? É anulado por impedimento, e é um gol do Depay, que ele gira, ele gira e já bate no meio de dois defensores do Vasco, é assim, golaço do Depay, mas novamente, é fácil fazer gol no Vasco. É fácil, é muito fácil. E isso é um problema, porque o Carille foi contratado para fazer com que o Vasco fosse uma fortaleza defensiva. Se vai ser mal no ataque, beleza, é outro papo, a gente discute depois. Mas nem defensivamente o Vasco consegue ser sólido. O Vasco toma 2 gols do Volta Redonda. O Vasco toma gol todo jogo. O Vasco tomou 3 gols do Melgar. O Vasco tomou 5 gols hoje, 2 foram anulados. Um foi bem anulado, o outro não. O Vasco tomou gol do Bangu, que fez a pior campanha do Campeonato Carioca, foi rebaixado com muita vantagem para o antepenúltimo. E aí? É isso? É isso aí que o Vasco vai apresentar no início do ano? E quem estava empolgado com a vitória contra o Santos? Alguém estava empolgado com a vitória contra o Santos? A realidade é outra, gente. A realidade é que o Vasco briga para não cair. A realidade do Vasco é fazer 45 pontos, não é pensar em Sul-Americana. Ou alguém acha que o Vasco tem elenco para ganhar a Sul-Americana esse ano? Isso que ainda tem times que vão descer da Libertadores. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, vamos... Cara, priorizar a Sul-Americana é algo assim, bizarro. Bizarro. Ainda mais tendo um time que você sabe que você vai brigar para não cair, que a sua meta inicial é não cair. Pedrinho falou que o Vasco tem time top 8 do campeonato, uma loucura completa, né? Um devaneio. Que campeonato que ele tá vendo? Não sei. Não é o mesmo que eu enxergo. Mas enfim, quarto gol, mal anulado na minha opinião, golaço do Depay, e não há impedimento. Quando o Pumita erra o domínio, eu acho que é o Pumita ou o Piton, não tenho certeza agora, é uma nova origem. Acabou. Assim, pra mim era muito fácil. Se ele dá a falta do Depay, beleza. Eu nem discuto. Agora, marcar impedimento nesse lance, achei completamente bizarro. E aí, no final do jogo, vem o gol, assim, que é pra coroar o sistema Trapalhões, né? Que é o sistema defensivo do Vasco. Os Trapalhões. É o Patati, o Patatá, o Débil Lloyd, essa galera. Cara, é um gol, assim, inacreditável. Que é uma falha do Léo Jardim, beleza? Mas impressionante como o João Vitor tá no lugar errado, na hora errada, e ele faz um gol contra, assim, de cabeça completamente... Assim, lance de pelada, de fim de pelada. O que acontece na pelada dos seus amigos? Você ri. Você fica zoando seu amigo por 3 semanas. E aí o Corinthians chega ao terceiro gol e fim de jogo, 3-0. Placar justo. Mas, novamente, o Corinthians não amassou. Isso não é demérito do Corinthians. Porque o Corinthians não precisou amassar o Vasco em nenhum momento. Porque é fácil jogar contra o Vasco. É fácil marcar gols no Vasco. Não é algo difícil para nenhum clube. O Melgar fez 3. Hoje o Corinthians fez 5. 3 valeram. E aí? Questões que a gente tem que pensar, né? O torcedor vascaíno deve estar com a cabeça cheia, eu sei, mas tem que pensar. Priorizar a Sul-Americana em relação ao Campeonato Brasileiro? Pra mim, nunca. Nunca. Priorizar fase de grupos de Sul-Americana em relação ao Campeonato Brasileiro é de uma burrice sem tamanho. É assim que eu encerro esse vídeo. Rapaziada, ó, comenta aí o que vocês acharam do jogo, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, tamo junto e até a próxima.